Olá, gente. Hoje eu vou falar de um assunto que tá um pouco polêmico aí nas redes. Enfim, o que é que acontece? A gente foi noticiado, né, pela mídia, né, que a emissora Band comprou os direitos de transmissão da novela Ouro Verde, uma novela portuguesa que se passou, foi exibida em Portugal lá pelos idos de 2017 e que nessa novela há uma personagem que tem doença inflamatória intestinal, no caso a doença de Crohn, e que na época suscitou uma série de expectativas no primeiro momento, né? Tipo, pô, que legal, uma novela de alcance, né, nacional, e no caso de Portugal, nacional, e que vai retratar sobre a nossa doença e tal. E aí, o que aconteceu? Aqui, no decorrer da trama, os portadores que estavam acompanhando a personagem que tinha o diagnóstico da doença de Crohn, ao longo de alguns episódios foi exibido uma condição de tratamento, né, de terapêutica para essa portadora quando em crise, com dor e com outras situações que a gente conhece e que na novela se tentou passar pelo menos por alguma desse repertório que a gente sabe de sintomas. Algumas cenas se evidenciou como terapêutica para aquela paciente o uso de remédios de natureza calmante, né? Calmantes, mas antidepressivos e outros para a questão de ansiedade e tudo mais. Na época aqui em Portugal, a presidente da Associação de Portadores de Doenças Inflamatórias, doutora Cândida, uma linda, que eu conheço, muito querida aqui, se colocou à disposição e fez uma nota, inclusive para a TVI, né, que era a TV produtora da própria novela, de que aquilo ali estava a confundir a sociedade, que a doença ela não era tratada daquela forma, ela deveria ser tratada, mesmo que ainda fosse numa questão de uma história não real, né? Mas uma personagem ela fosse pelo menos conduzida terapeuticamente, mesmo que em sugestão, com medicamentos apropriados para Crohn, ou que os diálogos se sucedessem no sentido de trazer um pouco mais a realidade do que é. E na época a emissora respondeu também nota dizendo que aquilo ali era uma obra de ficção e que não se poderia exigir que a expectativa de todo mundo, né, de ter uma pessoa portadora de doença inflamatória intestinal na novela pela primeira vez no mundo, que eles fizessem algum tipo de se sentissem obrigados a colocar na trama o tratamento adequado ou ajustado, que aquilo ali é uma obra de ficção que as pessoas não deveriam se vincular a isso para ter informação sobre a doença, então colocar calmante não seria então uma influência, né? Uma má influência informativa. Isso não deu bem, não correu bem, isso ainda ficou com muito protesto de todos os portadores, porque é justamente para desmistificar aquilo que a gente diz. A doença não é de cunho emocional, ela não tem causa emocional. E o tratamento dela não passa longe, né, de uso de antidepressivos, remédios psiquiátricos, né? Então, eu acho que a TVI, né, e os roteiristas da novela perderam a oportunidade lá em 2017 de serem vanguardistas de uma iniciativa brilhante, já que a arte, desde quem pelo menos aprecia a arte, sabe o valor que tem, porque sempre é feito por pessoas inteligentes. E me estranhou também nesse decurso vamos dizer assim, desse litígio aí entre eles, que não foi para a justiça, mas enfim, dessa queda, né, que ficou dos roteiristas sequer terem pensado, né, que, pô, se eu coloco um diabético, eu não posso colocar o médico dizendo que tá tratando a diabetes com antidepressivo. Ou, se eu coloco lá um diabético ou um hipertenso, por exemplo, um hipertenso, que eu vou tratar esse hipertenso prescrevendo que ele coma mais sal. Imagina
uma novela onde tem um hipertenso e que esse hipertenso vai numa consulta médica e o médico diz assim, olha, você tem hipertensão, a gente vai tratar esse seu sintoma de pressão alta, você vai comer agora 3 quilos de sal por dia. Você vai adicionar sal em toda a sua comida. Isso é lógico que não coaduna com o mínimo de verdade na intenção de abordar um drama desse. Ou se tiver um diabético, senta com o médico e o médico diz, olha, eu vou lhe tratar de uma forma fenomenal para você não ter mais seus sintomas de diabetes. Imagina, na trama da novela, você vai comer todos os dias 1 quilo de açúcar. Tá bom? Assim, não faz muito sentido. A gente não espera isso de pessoas inteligentes, principalmente pessoas da arte, do mundo da arte. Então, por mais que uma obra de ficção seja inspirado em fatos da sociedade ou da realidade, ele não precisa ser fidedigno em todo. Mas ele não pode ter um caráter de desserviço ou de desinformação. Bem, a novela está hoje no Brasil. A gente ainda não chegou na fase da trama em que há esses episódios onde se evidencia uma terapêutica tão infeliz de tratar alguém com doença de Crohn com calmantes. O que eu aconselharia para vocês que estão assistindo a novela? Eu acho que vocês, como portadores, deveriam acessar, no momento que você visse que aquilo ali não estava correto, acessa o e-mail da Band, lá tem contato, eu vou deixar aqui. Manda um e-mail para a Band, pede para a Band convidar a Associação Nacional de Portadores de Doença Inflamatória, já que a trama da novela fala de um portador de DI. Então, pede para a Band convidar o pessoal que representa os portadores, que é feita por portadores, que no caso do Brasil é a Associação Nacional, a DI Brasil, que tem gente fantástica lá, que pode falar como portador e ainda convidar médicos espetaculares que estão junto na causa, junto com a DI Brasil, para justamente dar mais informação. Então, assim, não tem como mexer na novela. Se a novela está desinformando de caráter tão grave, vamos pegar e fazer o seguinte, vamos pedir para que a Band coloque, digamos, no intervalo da novela, pelo menos alguns meses, onde a desinformação foi caracterizada na trama, propaganda, mídia, veiculando justamente o que é a doença, como é tratada, quais são os sintomas, que deve se procurar um médico especialista. A gente aproveita isso para fazer algo bom pra gente, porque a gente está aqui para poder contribuir com a mudança. Não adianta ficar só reclamando, repostando o que a gente viu. A gente tem que tentar ver como a gente pode fazer de forma rápida, sem custo, com pouco tempo, mas de forma inteligente. Se isso vai alcançar o objetivo, a gente não sabe. O que não dá é a gente ficar só repostando ou comentando que é absurdo e não fazer nada. Faça alguma coisa, mas melhor do que isso, façam todos. O slogan da DI Brasil é juntos somos mais fortes, juntos somos incrivelmente mais fortes e juntos somos visíveis. Faça a sua parte, chama a DI Brasil pra briga. Joga lá na Band, que eu acho que vai ter gente lá inteligente. E a nossa imprensa tem gente inteligentíssima e na Band não é diferente. Vai ter gente inteligente, sim, que vai ver a sacada do serviço público, a função social de uma emissora de TV, principalmente de obra, de novela, telenovela, está disposta e permeável a passar por mudanças. Tá bom? Minha sugestão. Beijo!